Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais a leitura de dois capítulos do livro Novas Mensagens de Luiz Sérgio, psicografado pela nossa querida Laide. E vamos entrar já no capítulo 3, que se intitula O Ser a Caminho da Evolução. O homem consciente caminha para a evolução contínua, biológica e espiritual. Que frase interessante, né? E vamos começar. Costumo sempre fazer um preâmbulo, pois além de exprimir cortesia usual entre duas pessoas que se encontram, também serve para o entrosamento necessário, se processe e se consiga escrever com maior facilidade. É difícil entre o espírito e o encarnado uma sintonia rápida, porque ambos vivem em meios diferentes. Enquanto o encarnado vive voltado para a vida material que lhe é própria, o desencarnado vive a vida do espírito. Há, portanto, uma necessidade de adaptação. Enquanto um se volta para o plano espiritual buscando sintonia com o espírito, o outro, na mesma ocasião, deve estar procurando adaptar-se às faculdades do encarnado. Então ele está querendo dizer que para haver uma sintonia, uma troca, uma conversa entre os dois, é preciso que um se coloque para encontrar o ser espiritual e o outro se coloque nas coisas terrenas para encontrar o encarnado. Esse é um trabalho bastante delicado e sutil, e não se consegue antes de se abdicar de si próprio para se entregar ao pensamento do outro, isto é, tanto o encarnado como o desencarnado deverão formar como que uma só mente, capaz de pensar em uníssono. Deu para entender? Então, para quem não é médium, talvez seja difícil compreender, mas no momento que a gente está ali, dando ao espírito a capacidade dele se comunicar através de nós, ou dele nos enviar uma mensagem através do seu pensamento, você precisa esvaziar a sua mente, você precisa sair das questões materiais, você precisa elevar-se. E aí isso acontece, é isso que ele quer dizer. Vou abordar um assunto ao qual nem todos gostam de dar atenção, principalmente os encarnados atuais, que se julgam capazes de resolver os próprios problemas sem rogar o auxílio à espiritualidade maior, porque os instintos são mais fáceis de serem confortados e trazem menor preocupação. O homem consciente caminha para a evolução contínua, biológica e espiritual. Como ambas devem evoluir conjuntamente, só o desenvolvimento harmônico das capacidades físicas e espirituais dará à criatura a verdadeira conquista do degrau maior de sua evolução. Pois bem, dentro de suas conquistas morais, o homem terá aprendido a se manter fisicamente em bom estado, possibilitando uma descendência adaptável ao desenvolvimento sempre maior de outras conquistas. No entanto, quanto maiores forem os dotes espirituais do homem, melhor saberá ele manter-se dentro de um físico mais aprimorado. Lembrem-se de que falo como espírito para quem o corpo já é sabidamente um instrumento de uso e de aprendizado e nada mais. Todos os atos que praticamos quando encarnados são por vontade do espírito. Se somos glutões, levianos, jogadores, etc., é o nosso espírito que o é e não o nosso corpo. Todos os dons e virtudes, todos os vícios são qualidades do espírito. Os aleijões e as deficiências congênitas são do espírito que afetam o corpo. Ninguém nasce com uma deficiência sem que haja em seu espírito uma causa kármica. Se pudéssemos reconhecer os porquês de todas as imperfeições, por certo,
muito pouca revolta haveria e muita gente conseguiria abster-se de incidir nos mesmos enganos de outrora. Bem, quando encarnamos, perdemos a consciência das coisas passadas e por isso vamos tentando viver como se a única vida que houvéssemos tido. E entre erros e acertos é o espírito, o impressor das decisões que tomamos, quer seja no ímpeto de amor ou ira, de construir ou destruir, de edificar templos internos ou infernos particulares. A ninguém cabe a culpa de nossos infortúnios. Caminhamos pela vida fora, plantando flores ou espinheiros, e, no nosso retorno, colhemos os frutos que semeamos. Nem todos conseguem entrever nas pautas do livro de sua vida os erros e acertos das encarnações anteriores. Há uma acentuada tendência do espírito em repetir os mesmos vícios, os mesmos erros de outrora. Claro, esta que também repetirá as ações felizes comumente praticadas. Como a vida é um contínuo aprendizado, conforme já esclareci, torna-se necessário eliminar os erros, embora lentamente, substituindo-os por comportamentos compatíveis com o espírito em evolução. Então, até aqui temos mais um pouquinho ainda a falar sobre isso, antes de entrarmos no próximo capítulo, mas até aqui, Luiz Sérgio ele esclarece que todos os nossos vícios e as nossas virtudes são qualidades do nosso espírito. E aí ele entra nas questões das doenças também, que aquilo que nós temos no nosso corpo físico é trazido para o espírito. Ele cita os doentes, os aleijados, né? O que mais ele citou? As deficiências, né? Ele coloca os aleijões e as deficiências congênitas, são do espírito. Vamos continuar. Numa sociedade humana, há conquistas coletivas que se deve preservar a fim de que não decaiam por falta de defensores capazes de segurar as rédeas das boas conquistas e mantê-las em posição de destaque para serem seguidas pelos demais. Como podemos saber se a conquista moral ainda é válida e não obsoleta em vista do nosso conhecimento maior? Tudo que nos afasta da animalidade inferior é conquista superior. Os costumes bárbaros ainda em uso em nossas sociedades terrenas precisariam ser extirpados dos espíritos humanos. Cada um, trabalhando em prol de sua própria recuperação, conseguirá fazer de si um ser a caminho da espiritualidade maior. Meu filhinho está aqui lendo o Luiz Sérgio com a gente. Não vou mexer no telefone, mas ele está aqui do meu ladinho. Há engano do homem encarnado quando pensa que os prazeres do corpo são os únicos pelos quais vale a pena viver. Em geral, não conhecem os prazeres do espírito, bem maiores e mais completos que os carnais. Olha ele lá, aparecendo lá. Acho que vocês conseguem ver. Contudo, existem aqueles que se distinguem por sua conduta bastante espiritualizada e se adiantam de tal forma que não mais terão necessidade de encarnar na Terra. São preparados para outras esferas, onde poderão continuar seu aprendizado. O apelo que todos os espíritos fazem é para que o homem volte para dentro de si e faça uma autoanálise, examinando se está realmente feliz no caminho que escolheu, se de fato se encontra em paz e não deixou para trás flores pisadas, olhos molhados, bocas famintas, almas doloridas. Se descobrir que assim fez, melhor será que volte, recupere as flores,
seque os olhos, sacia a fome e console as almas. De nada lhe adianta querer ignorar o que ficou no passado e seguir avante, mormente se, em seu caminhar insano, esqueceu a tarefa que se propôs ou tentou trocá-la por outra que lhe acenou mais tentadora. Em vão, irá desejar a tranquilidade do trabalhador honesto, daquele que executou sua tarefa conscienciosamente e, ao fim da etapa, dorme feliz por tê-la cumprido bem. Não lhe acodem temores e nem remorsos se abrigam no seu íntimo. Aí aqui está escrito que é uma parte da mensagem de 13/6/1975. Muito bonito esse capítulo, né? Ele nos convida aqui para uma chamada, ele nos dá uma chamada para olharmos para dentro de nós mesmos e observarmos se estamos evoluindo. Ele fala que a evolução do homem baseia-se nas virtudes que ele traz, né? Não nesses desejos que todos nós, espíritos da Terra, ainda mantemos, né? Ainda somos animalizados, ainda temos essas paixões inferiores, e é isso que ele nos convida a olhar. E vamos para o capítulo 4, que se chama Valores Inestimáveis das Conquistas. Tudo é encarado como um aprendizado da humanidade. E vamos lá. Vocês já ouviram dizer que a matéria se divide em pequenos átomos que são partículas infinitesimais que a compõem? Pois bem, esses átomos são carregados de energia condensada em alto grau. Essa força que se condensa no âmago da matéria é o pivô da existência toda. Falo existência no sentido de vida. Sempre que necessitamos reunir forças, buscamos dentro de nós a energia necessitada e, em última instância, é aí que vamos encontrá-la. Os estímulos que podem provocar a cessão da mesma, as nossas solicitações, fogem à compreensão dos estudiosos, embora tentem explicar de várias formas a recuperação de que damos mostra. Sempre que se faz necessário, nossa vontade exerce uma cadeia de estímulos que alcança a força contida nas pequeninas partículas que a cedem. Se fôssemos suficientemente esclarecidos, conseguiríamos energia bastante para removermos montanhas, como disse Jesus. Então ele está falando aqui que pela vontade, pelo nosso desejo, pela nossa fé, vamos dizer assim, pelo nosso buscar, nós conseguimos movimentar tamanhas energias, inclusive esses átomos, essas partículas infinitesimais. Ora, acontece que ainda não conseguimos estabelecer normas de conduta mental apropriadas para alcançar tal poder de solicitação, de remover montanhas, tá? A mente ainda não é soberana sobre os nossos instintos naturais e a evolução humana terá que conquistar esse domínio de maneira correta para não decair e voltar à nova tentativa de progresso por outros caminhos. Quero dizer que a humanidade tentando progredir não pode esquecer as leis naturais que regem a vida. Os setores mais técnicos não devem sobrepujar os espirituais. E aí ele colocou entre parênteses, emprego esse termo porque não encontro outro mais adequado. Há leis que regem o desenvolvimento evolucional das criaturas, mas devem ser entendidas através da busca do próprio indivíduo, uma vez que ele possui raciocínio. A evolução, quando força o caminho em contraposição às leis que a regem, produz aberrações com tendência ao extermínio, por não ser possível da sua continuidade.
No setor mental, se não for tomado cuidado de balancear os conhecimentos e os sentimentos, de tal forma que impeça sua estrutura de se automatizar, em breve se desequilibrará, tornando-se inútil. Está perigando o nosso mundo onde o homem destrói seus próprios meios de vida. Se isso continuar, haverá modificação em sua natureza íntima e a transformação constituirá anomalia, porque o homem não soube criar para si condições que o impelisse a um desenvolvimento harmônico, condizente com as leis pré-estabelecidas. As mesmas leis estarão agindo, mas então irão provocar reações impossíveis de serem controladas. Sossegue. Não precisaremos começar novamente do macaco, segundo dizem. Então ele está falando até da natureza, da terra, como a vida como conhecemos, melhor dizendo, é ameaçada por nossos instintos usados com nossa inteligência. Por isso que ele fala que é preciso balancear o conhecimento com os sentimentos. Alguns grupos resistirão e terão outro impulso em direção ao aperfeiçoamento, seguindo outra rota, mais equilibrada, menos convencida, criando nova civilização. Tudo isso é encarado como aprendizado da humanidade. Ela tenta acertar, imprime seu esforço numa direção que julga correta e, se perece, aprende e reinicia em outras bases. Aos poucos irá se reequilibrando até que consiga encaminhar-se para o seu destino em harmonia com as leis que um dia determinaram o aparecimento da vida na Terra e controlam toda a sua existência. Como podem sentir, grande é a responsabilidade daqueles que conseguem entrever algo além dos demais no sentido de orientar para a harmonia cósmica dos componentes humanos que modificam seu ambiente. Devem envidar todos os esforços a fim de evitar o naufrágio de tanto esforço dessa geração. Entretanto, se não conseguirem, ao menos terão crédito adquirido pela conquista de conhecimentos que ficarão latentes em outra época, poderão evidenciar-se, dando-lhe condições de serem dirigentes mais abalizados de futuros trabalhos de evolução. Então aqui ele está falando das pessoas que adquirem consciência e um conhecimento e tentam não deixar que aconteçam essas catástrofes, e ele fala que se eles não conseguem, pelo menos eles adquirem esse conhecimento que pode ser utilizado em algum outro momento de sua existência. Esse panorama atual do homem sobre a Terra não deve ser encarado como desânimo nem decepção. É uma etapa a mais que vence a coletividade de espíritos empenhados em progredir e tenta conseguir esse progresso da forma pela qual entende. Então ele fala, calma, não se assustem, não se preocupem, tudo está em ordem, tudo que acontece é para a evolução do homem. Então o homem tenta por uma rota e ele acha que está indo no caminho correto, que aquele é o melhor caminho, e de repente talvez aquele não seja, mas ele aprende. Então tudo é para nosso aprendizado. O fracasso eliminará o caminho errado e, de futuro, não mais tentarão, porque estarão cientes dos perigos e provavelmente descobrirão outro ou outros que conduzam a melhores resultados. Nada se perde e em breve teremos uma transformação que os levará a pensar melhor antes de lançar suas descobertas para fins pouco recomendáveis no sentido da preservação de sua própria permanência no meio. Da próxima tentativa que fizer, o homem já estará preparado para a recuperação de tudo que lhe for necessário à vida plena e consciente como ser espiritual que é, não sendo necessário recorrer
a rude estrada da competição desleal, a utilização descomedida e da exploração irrefreável. Mensagem de 24/3/1974. Então, terminamos por aqui o capítulo e nos faz pensar um pouquinho nesses tempos onde todos os dias nós encontramos, a cada página que a gente abre, a cada jornal que a gente abre, uma notícia sobre inteligência artificial e tudo que é novo, essa corrida do homem para explorar lugares inexplorados antes. O homem acredita que está fazendo melhor, o homem acredita que está trazendo benefícios para si, para a humanidade, para os demais. Nós não sabemos, nós só vamos aprender errando. Nós só podemos acertar se tentarmos. Talvez, muitas vezes, a gente até veja um perigo iminente, mas faz parte de nosso progresso, faz parte da evolução do homem, moral e espiritual. Fiquemos hoje com essas duas mensagens e voltamos na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um lindo fim de semana. Nos vemos sábado que vem. Fiquem com Deus.